Olá, amigos do Plenário Esportivo, no ar aqui pela Leste TV e pela Leste FM 96,7. Só o Ferroviário dos clubes cearenses venceu na rodada do Campeonato Brasileiro. É bem verdade que o Floresta está jogando neste momento contra o Anápolis pela Série C. Ceará e Fortaleza empataram na Série A do Brasileirão. O Ceará empatou em casa com o São Paulo, 1-1. E o Fortaleza ficou no 0-0 contra o Sport lá no Recife. Num jogo marcado por uma polêmica. Um gol do Pikachu terminou não sendo consignado pela arbitragem. Uma confusão entre o árbitro e o VAR. E a bola que entrou, o gol terminou não valendo. Resultado, 0-0, 1 ponto para o Fortaleza, 1 ponto para o Sport. Mas muita confusão e muita crítica em relação à arbitragem e ao uso do VAR no futebol brasileiro. Estes e outros assuntos a gente vai começar a tratar agora aqui no Plenário Esportivo, né? Hoje comigo, Renato Abreu, porque o nosso querido Carlos Silva está no departamento médico, mas está se recuperando. Na segunda-feira ele volta aqui ao comando do programa. Para analisar todos esses dados aqui com riquezas de detalhes e de análises, o melhor time de comentarista da TV cearense, Paulo César Noronha e J. Lacerda. Um abraço a todos. E eu vou começar, Paulo César, pelo jogo do Fortaleza, 0-0, um jogo cercado de muita expectativa. Não foi um primor de futebol. O Fortaleza não recuperou ainda aquele futebol vistoso que levou o Fortaleza a ser um time referenciado, inclusive pela Crônica Esportiva Nacional. Mas o fato é que o Fortaleza conseguiu um gol do Pikachu. O gol não foi consignado. E aí, muita polêmica, muita confusão nesse VAR, eles não se entendem direito, o que revela também um pouco da fragilidade da arbitragem brasileira, né, da falta de preparo, talvez, dos árbitros, e dessa incompreensão com o uso dessa tecnologia, que veio para dirimir questões como o lance do gol do Pikachu, e termina não resolvendo isso. Engraçado é que na Europa tem menos polêmica como vai. Eu, pelo menos, acompanho o futebol da La Liga, acompanho o futebol italiano, futebol inglês, que terminou ontem com a vitória do Liverpool, numa goleada em cima do Tottenham. Você não vê muita polêmica. E a rapidez das decisões. Depois de 8 minutos, o jogo paralisado, o gol do Pikachu terminou não sendo consignado, porque o VAR entendeu que as imagens não eram elucidativas, ou seja, que não dava para afirmar conclusiva. Paulo César Noronha, por que no Brasil tudo é mais complicado, até o uso do VAR, Paulo César? Tudo bem, PC? Tudo bem, Renato, querido amigo Lacerda, um abraço para o Carlos Silva lá, que se recupere o quanto antes, porque é o Brasil. É autoexplicativo, que é o Brasil. Né? E o Brasil é um país conturbado por natureza, né? E bonito por natureza. Também, mas não só bonito, também é uma boniteza conturbada. Mas é tão conturbado quanto estão sendo, né, os clássicos Fortaleza e Sport ultimamente. Né? Todo jogo tem algum tipo de confusão. O que se fala menos é do futebol. Se fala mais dos aspectos extracampo. No caso, no ano passado, até extra-estádio, porque lá fora o ônibus do Fortaleza sofreu uma atentada, aquela coisa toda que a gente lembra. E ontem, ou sábado, no caso, no mais novo confronto, que eu chamaria de o jogo dos desesperados, pela situação que os dois vivem no campeonato, a do Sport até mais desesperada ainda, é o lanterna do campeonato, não ganhou nenhum jogo. O do Fortaleza, pelo andar da carruagem aí, que são 8 jogos sem vitórias, não podia se esperar outra coisa, senão 2 times, no mínimo, tentando ganhar de qualquer jeito. E foi o que a gente viu de uma forma bem desarrumada, os 2 times lutarem bastante para sair vencedores. Mas o que ficou do jogo, acima de tudo, foi a questão da arbitragem. E de uma forma muito triste, né? Porque às vezes você fez uma interpretação, foi falta, não foi, encostou, não encostou, queria, não queria. Ainda falar. Teve intenção, não teve? Você tem uma discussão, mas aquele de sábado é alguma coisa assim que não dá. Primeiro, assim, vamos primeiro dar o fato principal que precisa ser questionado, né? Que tem que ficar com uma grande lição, embora eu acho que a gente vive sempre
aqui nos programas esportivos do Brasil inteiro, a gente vive, e não só do futebol. A pandemia, pelo menos a pandemia vai dar um choque de realidade nas pessoas, sairemos muito melhores da pandemia. Eu só vejo a humanidade cada vez mais desgraçada, não tem nada de melhor. Ninguém aprendeu nada com pandemia. E aqui no Brasil quase tudo é assim. Não seja tão pessimista mas com a humanidade. cara, infelizmente a gente tem... Eu sou realista. Eu sou otimista, até a empresa que eu ajudei a fundar é o Otimista. Né? É um bom jornal. Eu sou otimista por natureza, mas... Eu sou seu leitor da sua coluna. Obrigado, é uma audiência qualificada. É uma boa coluna. Mas, enfim, é o que a gente tem dito aqui. A gente, toda vida que acontece, e toda semana, toda rodada, a gente tem tido uma grande polêmica de arbitragem. Toda rodada, agora, e que isso sirva de lição. E não serve de lição, porque as coisas acontecem, reacontecem, acontecem de uma forma diferente e não se toma nenhuma providência, a não ser, suspender o árbitro, não sei o quê, mas coisas efetivas. Por exemplo, é uma vergonha para a CBF o árbitro dizer e botar numa súmula que não deu o gol porque as câmeras, que são muitas câmeras no estádio, são inconclusivas, as imagens são inconclusivas. Isso é mesmo que dizer assim, olha, que não presta o que botaram aqui. O equipamento é ruim. A tecnologia é boa, mas o equipamento é ruim. É o que está sendo dito. Não presta. E nós não estamos falando de um jogo da Série D, não, até porque a Série D não tem nem transmissão. Nós estamos falando de um jogo da Série A do Campeonato Brasileiro, do principal campeonato do Brasil. E a gente não tem condições de ter uma tecnologia adequada, com equipamentos adequados, para fazer o básico do básico. Não para interpretar um lance faltoso, mas para dizer se a bola entrou ou não entrou. É básico do básico. Nem o bandeirinha, que a função é acompanhar a linha da bola, ele estava lá para 5 2 metros para trás, 3 metros para trás. Ele não estava onde ele deveria estar. Ele que poderia tirar a dúvida, não tirou, porque nem ele sabia. Nem ele sabia. O árbitro até é compreensível você ficar na dúvida. Todo mundo que viu, eu tinha a sensação que entrou, mas eu tinha que ver o replay. O árbitro está de frente para o lance, também não dá para cravar. Não dá para cravar. Você tem que realmente precisa do VAR. Porque tem aquela questão da circunferência, se ela passou toda, não passou e tal. Realmente você precisa da tecnologia para afirmar. Nós já tivemos Copa do Mundo decidida por erro de uma bola que entrou, a Copa de 66, lembra? Um gol da Alemanha. E um gol da Inglaterra que não foi consignado contra a Argentina, que deu aquela gol de mão do Maradona. Também, então isso aí já foi em 86. E 86. Mas em 66 a Inglaterra foi beneficiada. Que a gente, mas ainda hoje a imagem não é conclusiva, porque naquela época não tinha tecnologia. Hoje, com essa tecnologia toda, não consegue ser conclusivo em 66. Não dá, não. Aquele lance eu revi várias vezes, não dá para dizer se aquela bola não entrou. É a sensação que entrou. Eu também acho que entrou. Mas enfim, você vê, era perdoável. Como a rainha estava lá, o juiz não entrou. Dá para dizer para a rainha que entrou. A rainha está lá. Decepcionante. Então, assim, a gente vai continuar, infelizmente, nessas coisas. Eu fico muito triste, né, que aqui no Brasil a gente potencializa as coisas. Eu acho um exagero muito grande a discussão em torno de arbitragem, cada rodada, principalmente quando horas e horas de discussões por um lance de interpretação. Não adianta, cara, é uma interpretação. Mas esses lances assim, eles realmente deixam a gente mais triste ainda, porque é quase assim um atestado de inoperância. E outra coisa, Paulo César, de burrice. Me permita, eu assisto muitas mesas redondas, né, o nosso métier, futebol, aqui no plenário toda segunda, mas eu vejo muito as mesas redondas dos canais esportivos. E muitas vezes o consenso que eles exigem do VAR, os jornalistas não têm também. Tem, claro. Quer dizer, você fica dizendo que o árbitro é desonesto. Claro que ele não é desonesto. Mas os próprios jornalistas divergem. Não, eu acho que teve intenção. Eles não houve pena, outro houve. Quer dizer, nem a imprensa também tem um consenso que quer exigir. E assim, reclamam, às vezes, que existe essa discussão demasiada da questão da arbitragem, mas essa discussão ela existe porque a imprensa, para que tem comentarista de arbitragem? Você acompanha ali a Premier League, nem o jogador pode achar que está errado, mas o juiz manda, acabou. Não tem discussão, vamos pro jogo, acabou-se. Ninguém vai atrás do juiz quando ele vai olhar o VAR. Aqui, cada decisão do juiz é um pandemônio. Eu acho até que essas decisões atabalhoadas do juiz, como essa desse árbitro aí do VAR, não deixa de ser também já fruto dessa pressão que existe em cima da arbitragem, que induz os caras ao erro, às vezes.
Está entendendo? Porque os caras não têm segurança daquilo que estão fazendo. Você vê que levam 8, 9 minutos para decidir que a imagem não decide. 8 minutos. 8 minutos. Porque se era para dizer que a imagem é inconclusiva, você dizia com 1 minuto. Não precisa levar 8 minutos, 9 minutos para dizer que a imagem é inconclusiva. Está entendendo? Tem lógica. Está entendendo? É uma coisa assim se você colocar no barato, não é o lance específico do Fortaleza lá, do jogo do Fortaleza Sport, até porque isso acontece com todos. É a situação em si. Por que a gente vê árbitros tão despreparados, pelo menos aparentemente, no futebol brasileiro? O que é culpa do árbitro, o que é culpa de falta de preparação e o que é culpa do ambiente do futebol? E o que é culpa da CBF? Que é contaminação. O ambiente está incluso tudo. Isso. É a pressão, é a falta de respeito de todo mundo com relação à arbitragem. Todo mundo se acha de direito de botar o dedo na cara do árbitro de futebol. Todo mundo acha no direito de pressionar, de fazer casinha, de fazer o diabo. E o cara... Aí, quando tem uma polêmica... O jogador simula. Essa é outra coisa. O jogador simula também. Todo mundo critica qualquer erro de árbitro, mas ninguém critica o jogador que faz simulação, que engana todo mundo deliberadamente. Por quê? Por que isso não se resolve? Por que o tribunal, por exemplo, não pode punir em coisas que ele descobre depois do jogo? Por que o tribunal, com a imagem de uma simulação que resultou num gol e tal, não é para mexer nos pontos, não? Mas suspendeu o jogador. Vai ver cá, olha, esse cara aqui simulou descaradamente. Enganou o árbitro. Enganou o árbitro, levou o árbitro ao erro, então ele vai ser punido. Mas vai passar 3 jogos sem jogar, vai dar uma multa, sei lá, alguma coisa. Mas não, aí todo mundo se sente à vontade. Você acha que se o Marinho... Se tivesse multa para simulação, o Marinho ainda tinha algum tostão? Eu acho que o Marinho passaria muito tempo sem jogar. Não, imagina, não, estou falando Marinho com brincadeira, porque o Marinho realmente mas ele gosta da simulação. Ele gosta da simulação. E ele é fruto da cultura. Sim. Não é que ele é um cara isolado, não. Ele é fruto dessa cultura do futebol sul-americano, que não é só do brasileiro. Não. Lembra que a Argentina, o principal jogador da história da Argentina, fez um gol de mão numa Copa do Mundo. E ainda disse que é a mão de Deus, né? Que mão de Deus. Da mão de Deus. Mas, Paulo César, deixa eu também ouvir a opinião do Lacerda. Lacerda, Paulo César colocou bem o contexto. Né? Nós não estamos aqui para execrar a arbitragem. A transparência, isso há, porque o áudio do VAR é publicizado pela CBF. Então a gente tem que reconhecer que há uma transparência. Mas a transparência, ao invés de elucidar, ela dá... Acirra, né? E ela dá a sensação do despreparo. Aí é que é grave. Porque quando a gente diz, não, vamos ouvir o VAR, porque aí a gente vai entender o que é que houve. Aí você diz, mas que loucura. Eles gritam ali, berram uns com os outros, não se entendem. E parece que no lance do VAR do Fortaleza... E é porque estão numa sala fechadinha, Estão numa sala, e uns gritam com o outro, olha ali, não sei o que, o outro grita, interrompe o outro. Naquele lance do Fortaleza, parece que houve um empate de 2-2. 2 integrantes do VAR acharam que a bola entrou. Eu acho que ela entrou, eu acho. E o VAR principal e o juiz, não, a percepção é que eu estou em dúvida. Não dá para ver essas imagens. E por que a gente... Eu vi uma imagem do UOL, vou aqui citar. O UOL tem uma imagem que mostra claramente que a bola entrou. Mas essa imagem do UOL não estava no VAR, evidentemente, não estava. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Por que é que as câmeras não elucidam o Lacerda? Quantas câmeras tem esse VAR aqui? Você apurou, conversou, eu quero que você passe aqui para os nossos Lembrei do lance telespectadores. Do lance da Copa de 98, do pênalti do Júnior Baiano. Ele passou uma semana dizendo que não tinha puxado a câmera. Aí veio. Aí apareceu uma câmera de um torcedor. Puxou. O Lacerda conversou, inclusive como especialista, e tem informações preciosas sobre essa questão da localização das câmeras. E, ao que parece, nem todas as câmeras estavam ligadas. E aí isso depõe, né, contra o VAR. Por que elas não estão ligadas num lance capital desse que precisa ser elucidado, hein, Lacerda? Pois é. Um abraço, Renato. Um abraço para você. Os companheiros aqui todos. Carlos Silva, melhora logo. Melhora. E os amigos de casa. Com tanto desejo ele não melhorar, vou dizer. Viu? Renato, é um conjunto mesmo de fatores. Faz tempo que eu tenho falado sobre essa falta de educação no futebol brasileiro. Então, eu acho que os clubes têm muita culpa nisso tudo, porque os clubes não têm trabalhado para melhorar a qualidade do futebol brasileiro. Primeiro você precisa melhorar a qualidade do futebol jogado, o jogo jogado. Jogador deixar de simular, jogador deixar de ser agressivo com o colega, jogador deixar de ser agressivo com o árbitro. Isso é educação. Veja que essa semana teve um episódio na Espanha,
o árbitro que foi apitar Real e Barcelona, Goicoechea, sobrenome dele. O Real publicou... Prêmio do goleiro? Deve ser. O Real publicou um vídeo fazendo críticas ao trabalho dele. E o filho dele chegou na escola e perguntaram para ele se o pai dele era ladrão. Ele ficou indignado, chorou e pediu uma coletiva de imprensa. E na coletiva de imprensa, ele mostrou a indignação dele e chorou. Olha a educação. Isso não virou chacota nem meme. Se fosse aqui no Brasil... Era mimimi. Era mimimi. Mimimi. Ia chamar de mimimi. Tinha virado chacota, meme. Pediam para tirá-lo do jogo. Ele apitou o jogo. E o que aconteceu? O Real perdeu o jogo. E não foi por culpa da arbitragem. E não foi por culpa de arbitragem. Então, primeiro tem que passar por essas questões todas. E aí os clubes, no meu entendimento, têm boa dose de culpa. Porque eles não estão trabalhando para isso. Por exemplo, Pepa, treinador do Sport. Se fosse conosco, reclamaríamos mesmo muito. Não, Pepa. Você tem que reclamar também quando é a seu favor, para que depois não aconteça contra você. Então, e olha que Pepa não é brasileiro, né? É português, é europeu. Mas já está aprendendo, né? Mas e os portugueses também. Também, né? Não, mas nós viemos de lá. Tem um bocado de herança, né? As heranças, né? Então, ele voltou às origens, né? Nossas, né? Então, primeiro esse conjunto de coisas, Renato, que eu acho que tem que passar. Depois eu tenho dito que os clubes deveriam ter nos seus elencos ex-árbitros dando aula de regra para os jogadores, educando os jogadores. Educando. Comportamento em campo. Comportamento em campo. Só o Atlético Goianiense teve isso durante o período. Um ex-árbitro que desde a base ele orientava os jogadores sobre as regras e sobre o comportamento dentro de campo. Desde a base. Ele orientava a todos. Normalmente a educação é para burlar, né? Exatamente. Ele não orientava... São ensinados a burlar a arbitragem. Exatamente. Ensinados a burlar. E ele não, ensinava desde a base a respeitar e entender o contexto da arbitragem. Para isso, por exemplo, o cara vai ali olhar o lance e vai todo mundo em cima. Pô. Mas eu quero que você passe aqui a informação daquelas técnicas do VAR. Eu estou dizendo que tudo isso é um contexto. Tá. Eu estou chegando lá, porque inclusive os clubes precisariam fazer tudo isso também. Eu não vou isentar aqui os clubes. Eu não vou ficar dizendo que o árbitro é ladrão, que a bola entrou e tal. Não. Os clubes têm que ser chamados à responsabilidade. Depois eles votam nos presidentes de federação que ficam calados. E eles votam no presidente da CBF, houve unanimidade. Todos votaram. A unanimidade é burra. Todos votaram. 27. A unanimidade é burra. Se os senhores não sabiam disso, que é uma voz popular... Nelson Rodrigues. Fiquem sabendo, a unanimidade é burra. Então, votaram lá. Está tudo certo. Eu acho que essa discussão não houve lá. Então, os árbitros têm que cobrar, e agora eu vou além. Acho que os árbitros deveriam também... Os clubes deveriam também ter editor de imagem na cabine do VAR. Sabe para quê? Porque a cabine de VAR é complexa, não é simples como nós estamos pensando. O cara tem lá uma sala de edição com vários monitores, com ao menos 11 câmeras. O VAR original era para ter mais de 30 câmeras. Esse VAR letreca daqui tem em torno de 11 câmeras. E aí que você fez a pergunta, eu vou responder, essa câmera deveria estar lá. Ou ela estava desligada, ou não foi acionada. Ou ela não foi acionada. Tanto que o árbitro em campo, o Matheus, pergunta, Toschi, você viu todas as câmeras? Ele fica, olha, não é conclusiva, tal, eu não vejo distância entre a bola e o poste, que realmente tem que existir, mínima, mas tem que existir uma distância entre o poste e a bola. Porque se não existir essa distância, não é gol. A bola está tocando na linha, então não é gol. Não é gol. Se a bola toca na linha, o mínimo que ela tocar não é gol. Mas aí você tem que ter... Se a câmera não está alinhada. Qual é a câmera que ele não viu ou não apresentou? Essa que você disse que viu, que está sendo publicada aí. Está no UOL. Que a Globo mostrou no jogo. Mas o juiz não viu essa câmera. Não, com ele não mostrou. Está errado, né? Ele não mostrou. Então, por isso que eu digo, se tivesse um editor de vídeo do clube lá, na cabine, o editor de vídeo do clube iria dizer, eu quero ver essa câmera. Cadê essa câmera? Sabe onde ela fica? Ela fica entre a área técnica e a linha de fundo. O poste da bandeira. Fica ali. Entre a linha técnica e o poste da bandeira tem essa câmera apontada para lá, na diagonal.
Ele estava olhando pela câmera que fica na linha do poste do gol. E quando ele fazia o zoom, a imagem ficava borrada. Eis o detalhe. Então a questão é técnica. A questão é de responsabilidade da CBF e dos clubes. Se eu fosse diretor de clube, eu estaria agora na CBF dizendo: eu quero um editor meu de imagem na sala de VAR. Também olhando o que acontece na sala de VAR. Mas não pode, mas os clubes não podem botar editor deles. Bom, a CBF é que tem que providenciar. Olha bem, eu estou dizendo que eu iria fazer essa proposta. Porque é pertinente sim. Porque se eu tenho um diretor do clube na sala de VAR, o meu diretor de imagem na sala do VAR, o meu diretor de imagem iria perceber que aquela câmera não está sendo mostrada ao árbitro. Ainda que ela não defina totalmente, mas ela dá uma sensação, porque foi isso que eles disseram. Eu tenho a impressão, né? Eu tenho a impressão. Olha, não é vergonha, né? Aliás, os dois auxiliares do VAR disseram: eu tenho a sensação que entrou. Então, se eles dizem que tem a sensação que entrou, entrou. Mas o VAR principal disse... Bom, eles são 2 votos, Renato. Eles são 2, os auxiliares estão ali para isso. São 2. O VAR diz: eu não tenho certeza, é inconclusivo. Está 2-1. Aí quem iria decidir era o árbitro. O árbitro é que não viu mesmo. Ele não viu. Se ele tivesse visto, me lembrando que... ele teria marcado o gol. Ainda mais que ele não viu, porque o bandeirinha que estava daquele lado também não viu, porque ele estava atrasado. Muitas vezes a gente... Técnica. Vamos lembrar aqui que na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, em Porto Alegre, saiu o primeiro gol nessas circunstâncias. Né? A bola bateu, o juiz não viu, só que imediatamente o chip que tinha da tecnologia que foi colocado na época, na mesma hora tocou o reloginho do árbitro, gol, e ele apontou para o meio. Isso. Na hora mesmo, caiu mas dentro o VAR da FIFA é outro nível. Mas o que eu quero dizer é que nós estamos falando de 2014. Não, você está certo. Nós estamos em 2025, mas tem uma explicação. E nós não evoluímos 1 milímetro, nós não temos nem uma reborréia desse aí. Mas PC, tá entendendo? Tem uma explicação para a não utilização do chip. A tecnologia é muito cara e esses episódios ocorrem muito raro. 1 ou 2 vezes no ano. Então é muito cara. Tudo bem, e tudo que não tem bate, aquilo, mas tem outras soluções. Tem outras. Aquilo ali é a única coisa que teve. Lógico, já existem... De lá para cá nós não temos nada. Já existem as soluções mais avançadas até, ou parecidas, no resultado. A questão do impedimento, por exemplo, olha como é o da Europa lá. É rápido, 3D. Uma coisa lá é a inteligência artificial que faz logo os cálculos e entrega. O nosso equipamento não é de ponta. Passar linha, não sei o quê. O VAR brasileiro não é de ponta. E aí eu acho que os clubes é que deviam exigir que a CBF, que tem muito dinheiro, mas como bote uma tecnologia. Aí vão dizer que é caro demais. A CBF, segundo o Consta, está propondo, vai pagar 4 milhões por Ancelotti para ser técnico da seleção brasileira. Tem 4 milhões para pagar por mês para o treinador, e eu não estou dizendo que ele não merece nada, não estou falando isso, não. Até porque é muito menos do que os melhores de treinador de clubes ganham. Mas tem 4 milhões para dar por mês para um treinador da seleção brasileira que não tem dinheiro para a tecnologia. Para resolver o problema do futebol brasileiro. E ele vai resolver o problema do futebol brasileiro? Ninguém sabe. Agora, a tecnologia resolveria. Mas olha, aqui nesse programa mesmo, e eu quero até destacar, nós aqui, eu me lembro, em programas que o Carlos Silva estava aqui, ele vai voltar segunda-feira, a gente muitas vezes dizia assim, o árbitro de campo é quem decide. Ele é a má autoridade. Mas é. E muitas vezes a gente criticava, porque não, mas o árbitro de campo não pode se deixar levar pelo VAR, ele tem que ter a sua posição. Pois o árbitro do jogo tomou a decisão. Ele disse, para mim é inconclusivo, eu não vou dar o gol. Sim, ele é que não daria o lance de VAR. O lance de VAR e estava 2-1 pró gol. O Toschi foi que brigou com a própria imagem e com a decisão deles. Né? O Toschi brigou porque se está 2-1, se eu tenho 2 auxiliares aqui que dizem a mim... Mas o árbitro é a FIFA, hein? É Matheus Candansan da FIFA. Mas é muito jovem também. Não é um mau árbitro, não. Ele fez uma boa partida. Né? Mas ele não viu, Renato. Realmente não dava para ver. Então ele não tinha que marcar. Mas ele não marcou, Mas Renato. aí, nesse caso, o VAR existe para isso, para tirar esse tipo de dúvida. Mas o VAR nem o VAR se entendeu, porque tinha um cara do VAR que disse, não acho que não foi. Não, o VAR é que disse que era inconclusivo. Os 2 auxiliares disseram que tinha a impressão que a bola tinha entrado. O que é que ele teria que ter feito? Ele teria que seguir os 2 auxiliares dele. Aquele tipo de lance ali, o árbitro nem é chamado para olhar. Não. É só informado. Não. Você viu lá o lance do jogo do Fortaleza com o Bucaramanga lá?
o gol do Bucaramanga, Porque é lance não de foi VAR. olhar, não. A bola estava em jogo. Porque é lance de Avisaram, VAR. ó, foi gol. Foi gol. Apitou, acabou. Apitou. Marcou. O lance era do VAR. O lance era Não tem dele, que do olhar Toschi. lá. O lance era dele. Ele fez a lambança, porque os dois auxiliares dele disseram que tinha a impressão que a bola entrou. Aí ele, o que ele faz? Ele disse, eu não estou vendo, é inconclusivo. Ele não pediu a outra câmera. E o árbitro perguntou ao Canassan, Toschi, você viu todas as câmeras? Você viu todas as imagens? É isso, Então, o despreparo Pois é, apareceu geral, uma imagem. pressão, Apareceu uma imagem. Eu cito aqui porque eu vi no UOL, que é claro que a bola entrou. O Não, UOL, você aí eu tem quero saber dúvida. Mas você tem por dúvida, que por essa exemplo. imagem não foi pro VAR? Ô, Mas Renato, não- vamos para uma coisa de ambiente. O esporte vem de um histórico neste campeonato de 3 jogos com erros seguidos de VAR. Sim. De VAR. Prejudicado o esporte. De VAR. É, prejudicado. Você não acha que o chefe do VAR da cabine não estava condicionado? Estava pressionado. Ele Pode não ser. estava sob pressão. Olha, Pode pelo ser. amor de Deus, não vai me errar contra o esporte de novo. É, de novo. Então imagina a E situação. a gente sabe que na Tem esse arbitragem... detalhe. Para levar 8 minutos, meu amigo, para E- definir aquilo ali e não definir. E a no gente final. sabe que na arbitragem, quanto mais você pressiona o árbitro, ele erra. Não, e vamos logo dizer que o esporte tem nada a ver com isso, não. Não. Então, Não. estou falando do esporte porque, Não, porque tá já dizendo- acha que a gente está Não, mas esse é um contexto da pressão. Que é o contexto da pressão, é isso que eu estou falando desde o começo. O ambiente do futebol ajuda A errar. a ter esse tipo de situação. Ajuda a errar. É Ajuda a verdade. errar. Passa por tudo que eu disse antes. Educação, treinamento, qualidade. Tudo exige-se qualidade, né? Por que não exige-se qualidade no futebol? Jogado e trabalhado no seu entorno também. Porque eu acho ainda que a arbitragem brasileira precisa padronizar mais, e aí é o trabalho lá de quem chefia a comissão, porque as polêmicas de pênalti sempre vão existir, né? Por exemplo, teve um lance do jogo do Flamengo, que houve um pênalti, o jogo já estava decidido 3-0, e foi o lance do 4º gol, no pênalti Se feito pelo tivesse sido Pedro. 1-0, aquele pênalti estava sendo discutido. Pois é, aí tá até hoje, mas mas o pênalti, você olha para o pênalti, é um lance interpretativo do juiz. É isso, Acabou, mas- o mas juiz Não. interpretou, e qualquer Desculpa pessoa... aí, mas é o que desculpa aí. acontece. Foi pênalti porque houve toque no jogador. Pronto, eu Não acho tem que foi interpretação pênalti, disso, mas foi tem gente pênalti. que diz, não foi pênalti, mas é um interpretação, é Esse é o diferente. erro. Esse é o erro. Mas Não pode ter esse mas tipo o- de o- interpretação Mas diferente. é o tipo do lance que você não adianta ficar discutindo depois, Não. porque é uma interpretação. É interpretação. Tá entendendo? Para um E lado é- ou para o outro. e Então, é não, o lance- Tocou, mas não fez a força suficiente. Não. eu tô Ó, falando assim, é uma o lance- interpretação. é o lance de VAR. O VAR foi criado para isso. Aquele lance é do VAR. Não, eu sei, Lacerda. O VAR disse, olha, houve um toque. Acabou-se. Aí o árbitro tem que decidir o que é que ele faz com esse toque. Por quê? O fato de tocar por si só não quer dizer que houve o pênalti. Entendeu? Então, a função do VAR é dizer, olha, houve um toque. toque. Você quer olhar para reconsiderar? É. E o Entendeu? árbitro decide a decisão E do aí, árbitro. aí o árbitro passa a ser a decisão. Olha só, houve um lance. Pronto, eu esqueci qual foi o jogo agora, que teve um lance exatamente assim. Disse, olha, o cara não marcou o pênalti, o VAR chamou e disse, olha, Esporte contra Palmeiras. acho que foi nesse. Que teve um toque aí, você não quer ver? Porque aí tudo bem, quer ver. Se houve o toque, interpreta o árbitro. É. Aí o árbitro foi lá e interpretou. Eu acho que o VAR Nesse caso deveria aí- evitar essa discussão que foi de mais, que foi de menos. Não, e a que foi gente isso, que também. foi aquilo outro. A gente também. A gente que eu estou falando, que a gente Concordo. nem perde tanto tempo aqui, não. A gente está Concordo. perdendo nesse de hoje porque a gente está falando do contexto. Concordo. Mas todo fim de semana as mesas redondas Concordo. passam 3, 4, 5 dias Concordo falando com de erro você. de arbitragem. E mais. E às vezes é erro interpretativo. É, e mais. Discussão sem fim. Aí cria-se é uma discussão de desconfiança. mesa de bar. Com mais. Pronto, você está dizendo exatamente o que eu falei. A discussão do botequim. E mais. Aí a gente deixa de discutir que, por exemplo, o Fortaleza tomou um vareio de bola do esporte. O Fortaleza não jogou bem. Não. Tomou um vareio. Poderia Só ter no dia que ele tomado... tomou um vareio, porque o esporte também estava muito ruim. Mas o esporte deu quantos bombardeios do Foi Fortaleza? naquela pressão. Sim, louca. mas deu. Sim, Porque mas se a bola não estou entra. dizendo que não, eu estou concordando, estou dizendo que os dois times jogaram muito mal. Sim, o E contexto muitas vezes do jogo. também essas polêmicas servem também para criar uma cortina de fumaça. É, claro. Também faz parte do ambiente Claro. do futebol. Eu vou pedir aqui o intervalo, a gente volta já com o segundo bloco do Plenário Esportivo. Só registrar que o Santa Cruz, lá do Arruda do Mundão, meteu 4-0 no Horizonte. Eita, Horizonte, 4-0. Primeiro gol do Thiago Galhardo. Thiago Galhardo. Thiago Galhardo está 3 meses fazendo confusão lá. com o Olha, Santa Cruz. Aí o- fez um gol de pênalti. O Santa Cruz, que Vamos lá. segundo a imprensa pernambucana, vai voltar para a Série C. 4-0 no Horizonte. O Ferroviário no PV meteu 3-1 no Santa Cruz, mas do Rio Grande do Norte, que é o vice-campeão lá do Potiguar. O Maracanã empatou com o Maranhão em 0-0.
O Iguatu foi lá a São Luís e perdeu para o Imperatriz 2-1. Imperatriz. Imperatriz, aliás, Lá foi em Imperatriz. em Imperatriz. E na Série C estão jogando agora, lá em Goiás, Anápolis contra o Floresta. Bola está rolando neste exato momento. Vou fazer um rápido intervalo, o Plenário Esportivo volta já. Agradecendo a você aqui, que nos acompanha na LS TV e está nos ouvindo na LS FM 96,7. A gente volta já. Voltamos com o Plenário Esportivo, a sua mesa sobre futebol, sobre esporte, toda segunda-feira aqui na Alesse TV e também na Alesse FM. Você pode ouvir o programa na Alesse FM toda segunda, depois da Voz do Brasil, a partir das 8 da noite, aqui no programa Paulo César Noronha e J. Lacerda. Primeiro bloco a gente falou do problema da arbitragem, do lance, da polêmica do jogo do Fortaleza, mas teve também polêmica de arbitragem no jogo do Ceará. O Ceará cedeu o empate ao São Paulo. São Paulo só de meninos, o São Paulo todo quebrado, mas com um menino de 18 anos, que saiu da base, o São Paulo terminou empatando, porque, na minha opinião, o Ceará fez um gol e achou que estava resolvida a parada, e eu acho que o Ceará tem que tomar cuidado com essas recuadas demasiadas. Mas, de qualquer maneira, fez um ponto. Vamos ver como é que está a tabela aqui, para os nossos analistas aqui analisarem. O Flamengo voltou a liderar, né? Porque o Flamengo ganhou 4-0, amassou o Corinthians, e o Palmeiras perdeu em casa para o Bahia do Rogério Ceni. Massacrou o Bahia, mas levou um gol no fim e perdeu. Verdade. E o Flamengo treinou, aquilo ali foi um treino, né? Quer dizer, o Corinthians não viu a cor da bola. O Ceará caiu posições, está em 8º, e o Fortaleza está na 14ª posição. 15ª. É uma posição desconfortável? Sim. Mas o campeonato está apenas começando. É só para ilustrar isso, é interessante. Olha, o Cruzeiro fecha o G4 com 10 pontos. O Atlético Mineiro abre o Z4 da zona de rebaixamento com 4 pontos a menos. Com 4 pontos a menos. 4 pontos a diferença entre o Z4 e o G4. Mostra que isso não é definitivo. Pode ser uma tendência. Está tudo embolado. O que a gente pode dizer é que existe uma tendência do Flamengo, que está aí, já está destacado na frente, e do Sport para baixo, com 2 pontos apenas. Verdade. Né? Então são os dois polos, digamos assim, desse momento. É um campeonato muito cheio. O Bragantino, todo mundo está esculhambando um dia desse. Hoje ele está em terceiro lugar. O Cruzeiro, todo mundo está esculhambando um dia desse. É o 4º. Botou o Gabigol no banco. Para você ver o que isso é só o campeonato que está começando. A gente ainda vai ter muita movimentação na tabela, para baixo, para cima, para um lado, de todo jeito, daqui para frente. Muitas emoções. Lacerda, e o jogo do Ceará? O Ceará recuou demais, não, Lacerda? O Ceará tem recuado, a gente não sabe bem o que é. Isso é uma estratégia do Léo Condé. Ele gosta de jogar assim também. Outras vezes o time sente um pouco, e eu tenho dito que esse grupo do Ceará, que ele é resumido ali, praticamente a conta do chá, ele vai sofrer muito. O campeonato só está começando, né? Mas o Condé gosta de jogar assim também. Ele joga para fazer o placar logo no primeiro tempo, fazer gol no primeiro tempo. Veja que ele começa apertando tirar bastante. o outro time de trás. Tira o desconforto, coloca o adversário no desconforto, né? Se ele fizer gol, aí ele aumenta essa adrenalina do time adversário, cria aquela instabilidade do primeiro tempo, e no segundo tempo ele vem um pouco, passa a jogar no contra-ataque. E isso dá certo. Deu certo em vários momentos para ele, tem dado certo no Ceará até agora, e acho que ele vai continuar jogando assim por um bom tempo. É o tipo da estratégia meio que matar do coração. Kamikaze, né? Você tem que se preparar antes, o torcedor do Ceará tem que preparar. É a estratégia Zordil, né? Ficar preparado matar ali. Prepara o coração, teste cardíaco. Agora, Lacerda, mas o Ceará foi prejudicado pela arbitragem. Quero que você fale aí, porque o torcedor do Ceará pode estar reclamando. Para vocês falaram dele lá dentro do Fortaleza, mas o Ceará também teve prejuízo na arbitragem aí. Sei. Olha, teve, não? Veja só, é como o PC também está dizendo. Eu tenho tanto tentado evitar. Aquele pênalti do Bahia. Você está falando do outro jogo. É do outro jogo. Estava aqui batutando com no outro jogo. É no outro jogo. É lá atrás do jogo do Bahia. Sim, mas teve. Não, mas aí já foi. Eu tenho evitado tanto falar, principalmente esse do esporte, não, que foi um negócio assim, envolveu o gol e tal, mas outros lances menores, sabe?
Eu tenho evitado mesmo, porque, como disse PC, isso está virando uma coisa doentia. Né? Não se fala mais em outra coisa. Tem que falar, Até mas ao longo do com jogo. certo cuidado, né? Não. Se você falar no passado é uma coisa, agora você passar a usar isso como narrativa. É como muleta, Isso né? é muleta de dirigente. De dirigente. Verdade. Chama o debate para um eventual. Não vou dizer que é erro, o considerado erro, para poder jogar discutir os defeitos do time. Né? Isso acontece muito. Né? A verdade é que, se a gente considerar o jogo em si, não foi um resultado ruim para o Ceará. Não foi. Ele jogou contra o São Paulo, que não tinha ali as suas estrelas, mas é um time valoroso. Pô, os meninos jogam bola, jogam bem. Né? E os meninos deram um trabalho danado. Os meninos se doaram, se jogaram, atacaram mesmo. E o Ceará se defendeu também como pôde. E, no final das contas, um empate, 1-1, foi contra o São Paulo. Não adianta você querer... Eu acho engraçado assim, quando a teu favor tu diz assim, era o segundo time. Quando não é, você diz, não, eu não quero nem saber. Era o segundo time, mas eram as camisas do São Paulo. Eu acho que não. De alguma forma, era o São Paulo que estava ali. Isso pesa muito também na camisa, porque, embora jovens, mas eram jogadores valorosos. E o Ceará está numa caminhada boa. Perdeu posição, perde posição, porque tem que estar ganhando todo o tempo. Esse é o problema. E você não vai ganhar todo o tempo. Em algum momento você vai perder. Se você tem 4 pontos de diferença do G4 para o Z4, quem está no meio ali, você perde um jogo, você vai lá para baixo, uma corrida de vai lá para cavalo. cima. É uma corrida de cavalos. Até a 13ª rodada, mais ou menos, a gente já viu isso, não é? Aí confirma uma tendência. Aí, a partir de 1/3 jogado, aí você começa a ter um blocos, sinal, uma tendência. Um esboço de quem é quem. Mas até ali, eu acho que não foi um resultado ruim, não foi uma tragédia ter empatado contra o São Paulo, mesmo tendo sido o jogo aqui. E a posição que o Ceará perdeu, se perde 1 ou perde 2, vai perder. Vai perder 1, vai perder 2, vai ganhar 1, vai ganhar 2. Só que não perdeu nesse campeonato até agora foi o Flamengo e o São Paulo. Exatamente. Só os dois. Bom, vamos virar a página, Copa do Brasil. Eu não vou falar nada. Sim. Desculpa, Paulo César. Você nessa posição está roubando minha palavra. Desculpa. Não é possível, rapaz. Desculpa, Paulo César. Fala. Não, eu queria também falar, até pegando o gancho do que o Lacerda falou, do Condé gostar de jogar no jogo de transição, né? O jogo de contra-ataque, como a gente dizia antigamente, agora é um jogo bonito de transição. Reativo, né? A transição reativa. Ele fez muito isso e com sucesso no ano passado, inclusive subiu o time para a primeira divisão, mas ele tinha Saulo Mineiro e Eric Pulga, que eram 2 válvulas de escape boa, e o Pulga ainda é goleador, está mostrando que não era chuva de verão, porque está fazendo a mesma coisa lá no Bahia, já é um jogador considerado um dos grandes nomes do Bahia, e o Ceará não teve peças de reposição à altura, principalmente para o Pulga, para o Saulo nem digo tanto, mas para o Pulga principalmente, pelo poder de definição que ele tinha. Né? Então isso dificulta um pouco esse jogo de transição. Embora, se você colocar entre erros e acertos nesse início de temporada, o Ceará tem acertado muito mais do que errado. Né? Para aquela expectativa que se formou em torno do time que estava sendo remontado para a nova condição de elite de novo, o Ceará, ao meu ver, surpreendeu até, ganhou o campeonato estadual também, na Copa do Nordeste, e começou o Campeonato Brasileiro, se não esplendorosamente, mas começou muito melhor do que em outros anos que ele começava muito mal. Verdade. Né? Então, eu acho que a questão do Ceará é encontrar alguns ajustes no time. Tem que contratar, vai ter que contratar agora só no meio do ano, mas vai ter que contratar porque está mais do que provado que você precisa ter 2 times, mais ou menos do mesmo nível. Porque você, dentro de um jogo mesmo, você precisa de peças de reposição que você faça troca e não perca a qualidade. Porque o jogo, às vezes, ele é um num tempo e é outro no outro. Por conta dessa divergência de qualidade que existe. Porque antigamente você só tinha 3 substituições, né? Agora tem 5. Então agora tem 5. O outro time vai mudar 5. Se você não mudar com qualidade, você vai perder. E a proposta de jogo do Ceará com o Pedro Raul, se ele não tiver muita velocidade sempre, bola na área, acontece o que aconteceu nesse jogo. O Pedro Raul ficou basicamente sem nada. É difícil. Você tem que ter quando você tem um centroavante tipo o Pedro Raul, que é um cara de conclusão, um cara bem... sabe fazer gol, já provou isso.
mas ele precisa ser alimentado, municiado, para poder botar a bola para dentro. Você vê que, eu vou usar um exemplo aqui, que é muito próximo de todos nós. O Lucero. O Lucero estava desembestado a fazer gol no ano passado, vinha bem para caramba, papá. Aí o Pochettino caiu de produção. Os gols sumiram, do Lucero sumiram. A fonte dele secou, né? Secou. Você pode fechar a torneira lá em cima. O Lucero não fez nada, mas quantos gols ele perdeu no jogo? Ele não tem uma chance, às vezes, para fazer. A bola não está chegando. Exato. E isso é mais ou menos o que pode sofrer o Pedro Raul em determinados momentos. Se o time não der a assistência que um centroavante como ele sofre. Como ele sofreu lá no Corinthians. Ele não tinha esse jogo para ele, para um centroavante. O Yuri Alberto joga muito mais nesse esquema porque ele é um cara que sai pro jogo do lado e tudo. Beleza, vamos virar agora a chave, porque agora é Copa do Brasil. Esse meio de semana é Copa do Brasil. Na semana passada foi Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, e o Ceará ficou de folga e teve a semana para trabalhar para o jogo de São Paulo. Agora não, porque é Copa do Brasil. Começa o mata-mata, né? E agora com os grandões que entraram. Né? A terceira fase. A terceira fase. Por exemplo, amanhã, terça-feira, tem Retrô e Fortaleza, 19h. O Fortaleza joga lá e depois decide em casa. E explica porque o Fortaleza economizou meio time lá no jogo de sábado. Né? Exatamente. Porque é um jogo que pode encaminhar a classificação. E a Copa do Brasil vale muito dinheiro, tem esse detalhe também. Então, o Retrô pega o Fortaleza lá amanhã, 19h. Amanhã também é 19h. O Internacional recebe o Maracanã lá no Beira-Rio. Parada dura aqui pro Maracanã. Aí tem amanhã Maringá e Atlético Mineiro lá em Maringá. O Fluminense recebe o Aparecidense também amanhã. O São Paulo pega o Náutico também amanhã. E na quarta tem Botafogo e Capital. Tem Ceará e Palmeiras aqui no Castelão às 19h30. E o Ceará precisa de colher um bom resultado, né? Porque a decisão é lá no Allianz Parque. O Novo Horizontino... Tem um histórico com esse jogo, né? Tem Vamos história. Lembrar, em 94... O Ceará eliminou o Palmeiras e foi vice-campeão da Copa do Brasil. Com Evaí e tudo, né? Gol do Jaime, exatamente. Né? E ganhou aqui de 1-0 e empatou lá de 1-1. Aliás, foi 0-0 aqui e 1-1 lá. Lá tinha o Godoy que não deixou ele ser campeão. O Novo Horizontino pega o Corinthians, depois de uma lapada que ele levou do Flamengo, é quarta-feira também. CSA recebe o Grêmio, também na quarta. Paysandu recebe o Bahia. Essa é a magia da Copa do Brasil, né? O Brusque recebe o Atlético Paraná na quinta já. Operário e Vasco também na quinta. Santos CRB na quinta. Criciúma e Bragantino na quinta. E tem Botafogo da Paraíba e Flamengo também na quinta-feira, fechando a rodada. O Cruzeiro recebe o Vila Nova. É Copa do Brasil, é mata-mata, Paulo César. Esse Retrô, quais são os cuidados do Fortaleza e o Ceará? Pode fazer bonito diante do Palmeiras? Começando pelo Fortaleza, o Retrô já mostrou no ano passado a dificuldade que pode ser, né? Se bem que ano passado era um jogo só, né? Era um jogo aqui no Castelão, mas é um jogo que só foi decidido nos pênaltis. Tinha a história da vantagem e tal, que agora não tem mais. Mas não tem. Dessa vez é jogo lá e jogo cá. E o Fortaleza já se preocupou tanto com esse jogo que economizou meio time lá no jogo contra o Sport. Porque, pela lógica, você vai jogar com o Sport, você jogaria com o time principal, com seus principais jogadores, e o Retrô, que seria considerado um time pequeno, você economizaria. Mas, pela lógica das competições, ou seja, no Campeonato Brasileiro, você tem como recuperar pontos mais na frente. A Copa do Brasil, ela é eliminatória. Então, você tem um mau resultado lá, dependendo de como ele seja mal, ele pode ficar quase que intransponível no jogo de volta. Exatamente. Então, o Fortaleza aposta tudo nesse jogo de ida, talvez até para encaminhar a classificação. Se estiver bem, ele vai pegar um adversário que é duro, mas é um adversário que não tem torcida, ou seja, ele não vai ter um clima hostil, né? Vai jogar na Arena Pernambuco, ou seja, um estádio de Copa do Mundo que deverá, talvez até ter mais torcedor do Fortaleza do que do Retrô. Então, quer dizer, o clima é todo favorável para fazer um bom resultado. Mas a incógnita é o que o Fortaleza não vem mostrando, embora eu acho até que ele melhorou nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, embora não tenha tido resultado bom contra o Vitória, contra o Palmeiras. E o jogo lá contra o Bucaramanga, ele jogou até bem. Teve uma evolução em relação ao que vem. Ainda é muito longe do que ele pode representar. E o Ceará pode ir? E o Ceará é aquela coisa, vai pegar o Palmeiras, é um jogo para tentar encaminhar qualquer situação. Por quê? Você já pensou se o Ceará elimina o Palmeiras, hein? Não é nada do outro mundo, já aconteceu. O Ceará já aconteceu, eu lembrei aqui antes,
já eliminou um Palmeiras até melhor, porque aquele Palmeiras da Parmalat naquela época lá era muito bem, era quase uma seleção brasileira naquela época. E o Ceará eliminou. E a Copa do Brasil, se o Campeonato Brasileiro permite surpresa, imagina a Copa do Brasil. O CRB já eliminou o Palmeiras também, né? Exatamente, recentemente, já com o Abel. Recentemente. Então a Copa do Brasil é isso. Mas passa muito pelo que você faz dentro de casa. Se você faz um bom resultado em casa, que às vezes até um empate pode ser um bom resultado dentro de casa, se você tiver capacidade para fazer. Porque o Ceará tem essa vantagem de ser um time que joga contra as evidências, né? Ele gosta de jogar contra o time que ataca ele. Ele ganhou um campeonato em cima do Fortaleza, no jogo contra o Fortaleza, quase todos os jogos era o Fortaleza atacando o tempo todo e ele se defendendo muito bem, ele se defende bem o Ceará. Entendeu? Então é um jogo que, dependendo do que ele fizer aqui, ele pode construir uma situação favorável no jogo de volta lá. Então, eu acho que tem que apostar todas as fichas nesse jogo de quarta-feira. E se o Ceará ganha aqui, Lacerda, ele joga um ambiente hostil pro Palmeiras lá, porque a torcida do Palmeiras... Uma derrota contra o Bahia, a torcida do Palmeiras está por aqui, já tem grupo de torcida do Palmeiras gritando contra o Abel, tá certo? Isso aí tem há 5 anos. Enfim, mas ele não sai não. É igual a outra que é incaível. Ele e o Vojvoda não caem, eles são incaíveis. Eu boto um terceiro, o técnico do Flamengo. Créditos para Rogério Magri. Lembra dele? Os inimigos do Abel são eternos. Mas diga aí, Lacerda, o Fortaleza e o Retrô e o Ceará com o Palmeiras. Bom, em situação natural, Fortaleza seria favoritíssimo diante do Retrô. Não é um time ruim, é um time que tem um bom histórico no Campeonato Estadual de Pernambuco, um bom histórico nacional nas competições que disputa, mas o Fortaleza não nos dá ainda a garantia de que tecnicamente está recuperado. Não está. Fato. Não está. Então, nos deixa meio assim, pezinho na frente, pezinho atrás, meio com receio. Ainda assim, acho que o Fortaleza é favorito diante desse jogo do Retrô. E por isso até, Fortaleza vai com o time mais forte mesmo para tentar resolver logo nesse primeiro jogo e ter mais tranquilidade aqui no segundo jogo, não jogar no afogadilho. Eu não entendi porque que o Fortaleza não ficou. Voltou, né? É porque já vinha lá da Colômbia. Acho que voltou, o Fortaleza voltou. Não sei, mas ficava lá. Mas hoje já está indo de novo. Por causa de um dia, ficava lá. Decidiram. Como diz o outro, só sabe quando aperta o calo, né? Que é o calo o sapato. Tava com saudade, né, o pessoal? Mas não sei se cansa mais ou cansa menos. Bom, só quem está viajando é quem sabe. Se eu não me meto, não. Quanto ao Ceará, é realmente um espinho, né? O Palmeiras. Porque não há como dizer que o Palmeiras não é melhor que o time do Ceará. É melhor. O Palmeiras é melhor. Mas o Palmeiras tropeça também. Perdeu agora para o Bahia por 1-0. Muito pouco entrega o jogo contra o Fortaleza aqui. Exatamente. E do jeito que o Paulo César disse, pressionou, atacou, não fez o gol e no final levou o gol. E o Ceará sabe jogar assim. Se tem uma coisa que o Ceará sabe fazer é ficar atrás, sofrendo ali, rebatendo bola e tal. E o Ceará não fica só rebatendo bola, não. Quando ele pode, ele sai jogando, sai do afogadilho. Tem um cara que chama-se Dieguinho, surpreendentemente, que está sendo o cara que sai carregando o Ceará. Muita qualidade. E aí ele tem a tiracolo o Sobral, que está jogando bola também. Então esses dois caras são realmente dois sustentáculos ali que ajudam o Ceará. Você vê que o volante quando se destaca é porque tem um bom parceiro. Exatamente. Geralmente é uma boa dupla. É o que eu falo sempre, que o futebol tem um casadinho. A dupla tem que ser casadinha, ali no meio tem que ter um casadinho, ou volante com meia. Ali na frente tem que ter um casadinho. Atacante de lado com o cara do centro, ou os dois de lado, tem que ter um casadinho. Alguma coisa do futebol só funciona casadinho. Se não funcionar. Então, acho, Renato, que apesar de tudo, o Fortaleza é favorito e o Ceará não é favorito, mas pode pregar uma peça no Palmeiras e levar, como você disse, a bomba relógio para o Palmeiras desarmar lá no Allianz Parque. Eu tenho para mim que o placar desses jogos é 2-1. Agora não sei a favor de quem. Não sei a favor de quem. 2-1. Eu vou ser mais decisivo que você. Eu acho que de 3 só 1. Aí você... Ou é vitória, ou um empate ou derrota. Aí você não está sendo salomônico mas nem olha, pouco. Mas eu quero ainda aproveitar, porque depois da Copa do Brasil, né? Porque amanhã tem o Fortaleza contra o Retrô lá às 7 da noite. E na quarta-feira, aqui no Castelão, 7h30, o Ceará recebe o Palmeiras. No sábado, aliás, na sexta-feira, 21h30, é dia 2 de maio, depois do feriado, dia 1º,
O São Paulo recebe o Fortaleza no Morumbi. Talvez explique aí por que ele voltou para ir de novo para Recife. Porque é pertinho, vai ficar uma reunião em campo, porque já vai viajar de novo. Ele vai viajar o Fortaleza, porque ele vai pegar o São Paulo. É o quarto jogo fora de casa. Sexta-feira às 9h30. E o Ceará joga no sábado, 18h30, aqui contra o Vitória, é jogo para ganhar. Porque no PV. Vai ser no PV. PV? Vai transferido para o PV. É jogo para o Ceará ganhar. Porque contra o Vitória, o Vitória está lá embaixo, é um imã puxando para baixo. Se o Ceará perder... Mas lá embaixo que você diz, aí você vai olhar a pontuação, é um ponto diferente. Eu sei, mas ele está atrás do Ceará. Eu estou dizendo como é difícil. Não é tão fácil assim. Rapidinho, 1 minuto, Lacerda, acabou o tempo. Realmente não é fácil assim. São, como a gente já falou aqui, são jogos de prognósticos pouco arriscados. Não dá para a gente cravar muita coisa, não, que o Fortaleza também foi favorito lá para o Barradão e perdeu para o Vitória. Embora o jogo aqui, mas sempre é clássico. E clássico é clássico. Beleza. E vice-versa. E vice-versa é bom demais. Agradecendo ao J. Lacerda, ao grande Paulo César Noronha e a você que nos acompanha aqui pela Alesse TV e nos ouve pela Alesse FM 96 GHz, mandando um abraço para o grande Lúcio Filho, gerente-geral da FM, Alesse FM. E assistam no sábado o MPB na Alesse com Renata Abreu às 18 horas. Um abraço. O Plenário Esportivo fica por aqui. Segunda, a gente volta, se Deus quiser. Carlos Silva, volte. Tchau, até segunda.